Estamos, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, dia 2 de outubro de 2024, uma quarta-feira, dia parcialmente nublado, absurdamente quente em São Paulo. Acredito que foi o dia mais quente do ano, 34 graus neste momento na capital paulista. Veja, sobre Israel, vejam, a mídia sionista cantou vitória recentemente após os seus ataques em Beirute, né? Celebrou a morte aí do líder do Hezbollah, garantiu que Israel vai dominar o universo para sempre, hein? Pastores da prosperidade, né? Daqueles neopentecostais aí que repetem hipnoticamente a falácia da cultura judaico-cristã. Veja, aproveitaram para exigir mais dízimos para o povo escolhido, hein? Os ashkenazes aproveitaram os mísseis que caíram ontem sobre suas cabeças para se esconderem em bunkers. Felizmente, todos os alvos visados pelo Irã são alvos militares, bem ao contrário dos sionistas, cujos alvos são sempre crianças, mulheres, escolas, hospitais. Na verdade, o iraniano ele ainda tem muito daquela coisa que se chamava na Idade Média de honra militar, né? Aqueles ideais da cavalaria. Bom, para os iranianos, essa retaliação foi uma resposta ao ataque de Israel em Beirute e no próprio Irã. Certamente aguardam agora uma resposta brutal e que se promete absolutamente contundente da parte de Israel. Israel diz que pretende que vai destruir todas as bases nucleares do Irã. Bom, como Israel e os Estados Unidos é uma coisa só, é um país só, isso daí não é algo impossível de dizer, hein? Claro que é difícil de fazer, mas potencialmente é capaz de fazer. Agora já estamos vivendo numa guerra regional, hein? Que envolve aí Israel, Líbano, Iêmen e Irã. Tudo se desencadeou, como nós sabemos, há quase um ano, hein? Lá no dia 8 de outubro de 2023, vai fazer um ano, hein? Além da guerra de fato, né, entre forças militares mortais, existe a guerra de imagens, né? Veja, Wellington Calazans, uma boa fonte nossa aqui, diz ter bons amigos em Israel. Entrou mesmo em contato com 4 amigos. Eles disseram que o estrago foi grande em Tel Aviv. Seus amigos já planejam, a exemplo de muitos israelenses, deixar para trás o Estado sionista de Netanyahu. Bom, venham para o Brasil, hein? Aqui nós podemos jogar xadrez, tem muita água boa. Aqui, hein? Muita comida, muito alimento. Venham para o Brasil. O aeroporto de Tel Aviv está parado agora. 2 milhões já saíram de Israel nos últimos meses. Muito mais irão sair, hein? A pergunta que o israelense deveria fazer é: para que Israel quer se expandir deste modo, hein? Vem se expandindo deste modo. De que adianta empobrecer o país todo? Como é que Israel vai sobreviver sem os Estados Unidos, hein? Qual a possibilidade de vencer uma guerra prolongada contra toda a região em torno de Israel? Vale a pena isso? Uma guerra de fronteiras foi iniciada por Israel na faixa de Gaza, como bem sabemos, e agora já se transforma em uma guerra regional com potencial para crescer e envolver mais países, até se tornar uma guerra mundial. Bate na madeira, hein? Bom, o dono de Israel, o Benjamin, ele quer uma guerra mundial, é o seu sonho, hein? Ele tem dito isso. Ele é a pessoa mais talhada do mundo para jogar uma bomba atômica. Bom, espero que isso não aconteça, hein? Os Estados Unidos é um país poderoso, só que cada vez mais incapaz de liderar quem quer que seja. Se não, veja, os patrões de Donald Trump são os mesmos patrões de Kamala Harris. Todos prometem mundos e fundos para Israel numa guerra. Ao mesmo tempo, a mídia diz que o governo dos Estados Unidos não tem mais dinheiro para ajudar, mas o dinheiro sempre chega lá, né? Sempre existe, sempre é impresso aos caminhões lá pelo Fed, né? E sempre é enviado para os seus amigos sionistas, né? Veja, do ponto de vista eleitoral, tanto Donald Trump como a Kamala Harris têm o dever de agradar os seus patrocinadores de campanha. Então tentam trazer um discurso agradável aos norte-americanos, sendo que o eleitor norte-americano não está muito preocupado, acredito que não está com a Ucrânia, com Israel, com terra prometida. Será que é isso que passa pela cabeça do americano médio? Eu acho que ele está mais preocupado com o emprego, hein, com a dívida de seu filho estudante, com uma série de problemas internos, problemas aí, enfim, que todo mundo tem, né? Problemas domésticos, problemas aí do bairro dele, do município dele. Bom, hoje, se o Trump e a Kamala não disserem mais nada, se eles ficassem de bico calado, bom, isso seria uma maravilha, né? Seria melhor para todo mundo, mas o mundo não funciona assim, né? Eles não param de falar, né? Veja, prometer mais guerra é bom para o eleitorado fanático aí, o neopentecostal, uma verdadeira praga nos Estados Unidos, né?
E esta praga é exportada para toda a América Latina, né? Essa teologia do domínio, da teologia da prosperidade, né? Bom, acreditar que Israel é uma terra prometida, bom, isso para mim é tão lógico quanto acreditar que a lua é mesmo feita de queijo, né? Bom, talvez queijo mineiro, né? Bom, o judaísmo nega que Israel da ONU seja a terra prometida. Vai contra o que diz o Velho Testamento. Veja, a terra prometida não pode ser produzida através do dinheiro dos Rothschild e da eliminação de árabes e cristãos que já estavam lá. A terra prometida verdadeira só pode ser dada pelo próprio Deus. Bom, mas sionista, né? O Deus deles é aquele bezerro de ouro lá, né? Vocês sabem, lá no deserto, quando eles adoraram isso daí, né? Sionismo não é judaísmo, hein? Nunca será. É algo inventado, fabricado, manipulado. Só que Israel está cheio de sionistas, né? Bom, Netanyahu reina, né, neste meio, né? Falar agora sobre o rapper Didi. O rapper Didi. O norte-americano P. Didi. Didi, ou Didi. Vou falar apenas Didi, todo mundo vai entender. Não, só não confundir com aquele jogador fantástico de futebol, Didi, que foi parceiro do Pelé, né? A origem das elites não é exatamente o que nos contam, né? Veja, se você olhar a cara aí do rei do rap, o Didi, parece um homem de negócios, hein? Eu não diria que possui nenhuma deficiência intelectual, como disseram. Veja, o homem é formado em administração, promove festa em estádios, amigo de celebridades, modelo fotográfico, promotor de moda, etc. Parece mesmo o protótipo do morador do Harlem que virou o anjo americano e galgou o American Way of Life das passarelas, hein? Veja, exemplo de Jeffrey Epstein, tudo que é repugnante, sujo, extravagante, bestial, pedofilia, violações sem fim, práticas aí satânicas. Veja, tudo foi colocado no indivíduo em questão, hein? Como sendo uma personalidade degradada, né? Bom, são muitos processos em cima dele, né? São muitas festas, aí, muitos descontroles, pelo visto, muitos altos e baixos na vida, né? Só que não é tão simples quanto parece. Veja, o Didi é um homem do sistema, hein? Cresceu no sistema, obteve grandes méritos, vários prêmios da indústria fonográfica, vários sucessos na vida, hein? Promoveu gente graúdo, homem muito rico. A qual sistema estamos nos referindo? Veja, esse sistema aí da cultura de massa do Ocidente, que hoje é um sistema assim de desmoralização total da cultura ocidental. O indivíduo em questão parece ser o tipo ideal para realizar isso daí, hein? Para representar essa coisa disfuncional, esse modus operandi aí da cultura comercial de massas. Bom, isso daí, essa história aí, vamos lá, vamos nos aprofundar nesse tema, hein? Vai nos dar uma percepção de como funciona o poder das sombras, hein? Um certo nível da elite, pense, por exemplo, nos nomes mais famosos aí do Rockefeller, Rothschild, né? São grandes sobrenomes, hein? Talvez não sejam neste momento, como já foram lá no século XIX, no século XX. Seus sobrenomes são usados muitas vezes como uma fachada, até como um pseudônimo, né? Mas já explicamos várias vezes. Trata-se de gente que tem um certo nível de poder, inclusive um nível acima da mera peça do jogo, que é o caso do Didi, né? Veja, essas famílias patriarcais já estão no nível do jogador, hein? Então você veja, essa gente não tem armas nucleares, não tem exército, mas controlam países inteiros, controlam o destino de vastas regiões do mundo, são capazes, ao longo da história, de mudar governos, de praticar revoluções, golpes de Estado, infiltrações. Veja, eles controlam imensas quantidades de dinheiro através aí das agências financeiras, aí BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Morgan, fundos, né? De investimento, como é que eles fazem tudo isso? Bom, no caso do Didi, qual a relação do Didi com essa elite endinheirada e poderosa? Veja, então nós temos este tipo aí, rico, famoso, badalado, com promotor de festas noturnas que nunca começam antes da meia-noite, né? Bom, só que as festas do Didi, e veja, não é só o Didi que faz isso daí, hein? Isso aí acontece, veja, em muitos setores, né? Na classe política, na classe econômica, na classe dita do entretenimento. Acontece em todas as grandes e médias cidades dos Estados Unidos inteiro. É um colosso isso daí, essas festas de arromba. Não é uma exceção. Veja, na Europa é até pior, hein? Então você junta ali no apartamento certo, ali, gente chique, famosa do rap, músicos, cantores, atores famosos de Hollywood, né? Veja, tem câmeras filmando tudo, né? Já encontraram 250 câmeras num AP desses, mas deve haver mais, né? Pois querem tudo, de todos os ângulos, né? Nessas horas da madrugada,
tudo é fornecido e permitido: drogas, álcool, o que for, mulheres, homens, prostitutas, gigolôs, transexuais, pederastas, o que for, né? Bom, aí você coloca o play para rodar ali nas suas câmeras, né? Elas filmam tudo e você já tem tudo sob controle, né? Não precisa pagar um diretor, né? Não precisa contratar o Steven Spielberg, não precisa forçar ninguém, não vai colocar uma pistola na nuca do Leonardo DiCaprio, né? Dizer, olha, você vai fazer tal coisa e mais tal coisa com o Justin Bieber, né? Entendeu? Bom, um diretor, uma equipe, um roteirista, bom, isso é uma coisa muito cara, custosa. A intenção não é criar um filme para a Netflix, para a sessão da tarde, não. Né? Ou um filme aí para a. Veja, a intenção é criar um filme para a elite do entretenimento e das finanças e do poder extorquir, ter reféns, ter a pessoa no cabresto, hein? Se você tem uma pessoa do nível de um Leonardo DiCaprio no cabresto, você pode fazer o que você quiser com ela. Fazê-la produzir muito mais, ganhar muito mais dinheiro com ele. Como fizeram com Elvis Presley, hein? Como fizeram com Michael Jackson e tantos outros, hein? Alguns se suicidaram, hein? Muitos não aguentaram tanta pressão da indústria do entretenimento de massas e entregaram os pontos, hein? Há vários níveis de controle através de inferninhos, festas de arromba, gafieiras chiques. Penso que estas festas depravadas é uma forma, digamos, de controlar o indivíduo, hein? Veja, olhe por um outro ângulo, veja, o que os Estados Unidos fizeram lá no Iraque, no Afeganistão, ó, só para dar um exemplo e olhar a coisa de um outro ângulo, veja, 20 anos lá no Afeganistão, hein? 20 anos de absoluta, deixa eu parar aqui, peraí, de absoluta lavagem de dinheiro, de desperdício de gente, hein? Fazer isso com os seus próprios soldados, em quantos bilhões de dólares, trilhões os Estados Unidos gastaram com essas guerras perversas e inúteis. O que eles ganharam com isso? Veja, no Vietnã, a maconha para os soldados chegavam em enormes engradados. Veja os gastos com prostituição da parte do soldado americano, hein, nas cidades vietnamitas, hein? Eram valores altos, hein? Agora veja, o homem pego na rede de pedofilia, na rede da perversão, veja, neste lugar todo mundo que usar certas drogas fará literalmente qualquer coisa mesmo, e sequer se lembrará de coisa alguma, né? Bom, de volta à sensatez, o gajo aí que caiu nessa trama, ele vai pensar, como me livrar disso, hein? Como é que eu vou sair dessa? Veja, foi pego numa trama, hein? Sem diretor, sem coadjuvante, sem capatazes, sem coronéis, sem mandões, sem receio algum de alguém, não. Nada de ensaios cansativos, nada de anos de produção, nada disso. Nas festas do Didi, a espontaneidade é absoluta, entende? Veja, há formas mais sofisticadas e interessantes, né? Sobretudo hoje em dia, de fazer um indivíduo pirar, hein? Aí vem toda a parte psicológica, né, que eles já têm na manga, os projetos MK Ultra, de controle mental, microchip na cabeça, as coisas que eles estão dizendo que vão fazer e que já fazem num círculo mais limitado, enfim, é uma coisa que está muito além da ficção, né? Veja, nesse sentido, o que nós estamos vendo com o Didi aí é um caso de queima de arquivo e uma cortina de fumaça, pois é óbvio que o Didi caiu também numa trampa. Talvez porque ele se cansou do jogo, ou ficou enredado demais, né? Ou se recusou a prosseguir um jogo perigoso. Ele mesmo não poderia mais parar. Didi é um jogador? Claro que não. O Didi não é nenhuma peça no jogo. As peças são jogadas pelos jogadores, mas o Didi provavelmente será jogado num cárcere, né? Veja, os reais jogadores, eles jogam o jogo, aí o sistema que é chamado de compromat. Palavra russa, veja, compromate. Você está comprometido, meu amigo. Né? Na prática, você está ferrado. Veja, a elite que frequentou as festas do Didi, boa parte dela vai se limpar no próprio Didi, né? Alguém vai pagar, né? Veja, no passado eliminaram Michael Jackson porque ele se recusou a prosseguir sendo chantageado, hein? Junte os pontos. Alguém vai ter que pagar o pato, hein? Não é barato. Veja, essa história de comprometer a honra do indivíduo é a coisa mais velha do mundo. Veja, está lá no filme A Firma, com Tom Cruise, está tudo lá. Assista esse filme, está tudo lá o que eu estou dizendo aqui, não é novidade nenhuma, hein? No Poderoso Chefão, né, filmaço aí de Francis Ford Coppola, hein, com Marlon Brando, Al Pacino, armam a trama com o senador Durão. Se eu não me engano, isso é no segundo para o terceiro filme, hein? Veja, o senador Durão, que quer extorquir a família Corleone, ele fica molinho, hein?
rapidinho, hein? Depois fica enredado para sempre. A sua reputação é uma moeda de troca. Vocês têm que assistir essa série, esse filme, é fantástico esse filme. Bom, e o Jeffrey Epstein foi aquele outro cara que começou a abrir o bico. Vocês se lembram da Ilha do Prazer, da Ilha da Pedofilia? O importante não são tantos os atores, as atrizes, né? Como se chamam aí? Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, etc. Veja, segundo mostrariam as câmeras, o garoto, bom, eu não sei, foi violado por todo mundo, sem precisar de diretor, sem gastar nada. Atores caríssimos fazendo baixaria total. Gente com milhões de seguidores, com contratos bilionários em Hollywood, da grande indústria da música comercial, etc. Véio. Bom, mas a mão invisível está lá na festa de arromba. Alguém ali sabe o que dizer e como dizer aquelas pessoas ilustres para que rompam todos os limites. Bom, nessas e em outras festas do mesmo gênero, teve Barack Obama, Michelle Obama, LeBron James, o jogador de basquete, muitos personagens importantes da indústria do entretenimento, de Hollywood, do mundo do rap, do mundo do funk, do mundo dos DJs, né? O importante nestas festas é o grau de poder que você vai ter sobre as personagens. Eles vão praticar as coisas mais absurdas, né? Felação, sodomia, então é fichinha, né? O importante não é tanto o que as pessoas fazem, né? O importante é que você tem a prova de tudo, filmado, você controla aquela pessoa a partir de então. É importante entender que esse controle não é só nas festas de arromba do Didi, como eu disse, é uma coisa planetária. Veja, é preciso entender a enorme rede por trás disso daí. E como é que isso daí penetra as relações de poder entre os jogadores e as peças, né? Isso ocorre em todo e qualquer país deste mundo, hein? Nessas festas, veja só, agora vamos. Veja, o que ocorre nessas festas? Orgias, rituais satânicos, cerimônias aí, né? Ditas feministas. Existem certos sacerdotes, né? Do lado sombrio. Quem mostrou isso daí? É, também no filme com o diretor Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Não deixe de assistir este filme, porque a ficção mostra, ela descortina um aspecto da realidade, ela lança uma luz na realidade, a ficção. De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise e Nicole Kidman. Que, aliás, após este filme, Stanley Kubrick morreu de maneira muito estranha, muito misteriosa, né? Um outro ponto é que parece que 16 minutos desse filme, justamente onde ele mostra a cerimônia da elite, foram removidos do filme original. Veja. Então, veja, ao longo de eras, né, você tem protocolos para fazer esse tipo de festa, jogos, teatro dionisíaco, né? Veja, uma vez metido num teatro desses, não tem mais como sair da trama, hein? O indivíduo está pego, ele está drogado, ele está numa encruzilhada. As drogas usadas ali são muito poderosas, alteram o hormônio do cérebro, ativa o cérebro reptiliano do indivíduo, hein? Bloqueia toda e qualquer espécie de censura ou sentimento moral que o indivíduo já teve, tinha, né? A pessoa fica completamente sugestionável. Além de topar tudo e qualquer coisa, ela vai estar numa condição de superexcitamento e descontrole total. Daí aparece uma celebridade na festa local, lá vestido de princesa ou de padre, em posições e situações, digamos, que se deve sempre evitar, né? Bom, para entender isso daí, eu não tenho intenção nenhuma de ver esses filmes, né? Não tenho a mínima atração por isso daí, pornografia, pedofilia, sodomia, etc. Meus olhos são valiosos, hein? E minha mente é muito preciosa, né? Veja aqui, nós temos é de entender exatamente o que está acontecendo, né, no mundo ocidental, hein? Porque artistas caem nessas arapucas. Veja, não se trata de que essas pessoas são liberadas, hein? Veja, eles são progressistas, eles são avançados, né? Não, não é isso. Nós estamos falando de uma prática presente no sistema mais elitista da sociedade. Veja, nós não estamos num mundo socialista ou monarquista ou meramente parlamentarista, republicano. Essas terminologias do passado não servem mais para descrever o que está acontecendo no Ocidente. Veja, nós vivemos agora numa civilização do desperdício total e da escravização mental e moral de pessoas chiques, ricas e famosas. E essas coisas visam a criar uma sociedade de castas, né? Já expliquei isso em outro vídeo, hein? Uma sociedade transhumana, tecnocrática, como explicamos aí nos últimos vídeos, hein? Veja, o patriciado, os donos dos escravos, e veja, pouco importa se é uma celebridade podre de rica, veja, é um escravo do jogador, né? O jogador tem os filmes todos, hein?
Os artistas estão na lista dos subornados, dos dominados, dos extorquidos. Mas é pior, veja, o melhor escravo é o que mais se diverte, né? O que mais partido obtém dos seus grilhões, né? O que mais se submete à elite, o que mais crê poder se aproveitar de sua própria servidão, né? O que está mais feliz de fazer parte dessa trama, né? A antiga sociedade escravagista, veja, lá na antiguidade, e veja, nunca se tratou de escravizar o indivíduo porque ele era negro, índio ou eslavo. Não, não é isso. Todo mundo escravizou todo mundo na história da humanidade. Nenhum povo não foi escravizado por outro. A escravidão foi a norma da história humana desde sempre. Mas veja, a escravidão se modificou. Ela ficou mais sofisticada, mais elaborada, mais complexa, né? Considere um sistema vigente aí em uma sociedade de elite, vai, escravagista. Veja, o limite da divisão do trabalho por um lado, né? E o da diversão por outro lado. Então imagine assim a divisão do mundo do trabalho e do mundo da diversão, né? Veja, tudo é criado por outros indivíduos, né? Por exemplo, o trabalho que a gente exerce, ele já existia quando nascemos, né? A diversão também, ela já existia quando nascemos. Bem, vamos explicar. Veja, se tomarmos a antiga sociedade primitiva, vai, o que sabemos da sua história, hein? As pessoas se destacavam sempre a partir de algum tipo de habilidade. Por exemplo, imagine o seguinte caso: vai, a pessoa poderia curar as pessoas, ou predizer o clima, traçar mapas. Por exemplo, a pessoa poderia traduzir, cozinhar, plantar, enfim, o indivíduo ele valia por sua habilidade, por sua capacidade de servir, de algum modo, com seu conhecimento e com seu trabalho útil. Contudo, um grupo de pessoas se libertou há muito tempo da necessidade de obter o pão nosso de cada dia. Um grupo de pessoas passou a ter muito mais tempo, né? Por exemplo, o tempo que ela podia utilizar para obter mais conhecimento ou para exercer mais poder sobre os demais, né? Aí também surge o mundo do entretenimento, né? Mas vamos dizer o seguinte, veja, imagine um homem sábio. Ele poderia curar os doentes, sentar-se debaixo de uma árvore, observar as estrelas, observar o sol, a lua, o movimento dos planetas, observar as estações do ano. Quais os hábitos da sociedade humana, os hábitos das pessoas? Ele poderia observar os animais, os ritmos da natureza, enfim, ele poderia se tornar um homem sábio, ou seja, alguém com o temperamento e as condições corretas poderia viver o tempo todo livre de obrigações e poderia usar esse privilégio a fim de obter diversos tipos de conhecimentos. Bom, então muitas das condições de vida históricas ao longo de eras, hein, foram determinados pelas necessidades que as pessoas têm de sobreviver e de se ocupar com coisas úteis. Veja, e é isso que vai determinar a sanidade de uma sociedade. Inclusive, vamos pensar, veja, uma sociedade ela se constitui e ela se consolida através de uma tradição, né? Através daquilo que deve ser conservado. Por exemplo, o respeito aos pais, aos antepassados, o amor à família, o senso da autopreservação. Muitos comportamentos humanos sadios determinaram muitas das condições de vida que culminaram numa certa excelência do modo de vida ocidental. Veja, então, bom, não vamos ser pessimistas. Agora o circo está pegando fogo, né? E convém evitar certos picadeiros, né? Estar no lugar errado, na hora errada, não é responsabilidade de outra pessoa, hein? Não vai adiantar, né? Bom, então, essa questão do Didi aí fica para uma reflexão aí sobre essa cultura de massa americana, da onde vem uma série de outras coisas, né? Como política identitária, cultura woke, feminismo, Black Lives Matter, enfim, toda essa doideira, né? Também essas coisas de bancada da bala e bancada da Bíblia, e ser de direita é lindo, maravilhoso, ser de esquerda é horrível, e todo esse jargão, né? Que já não leva para lado algum, para lugar algum. Eu, como disse, o americano ele está mais preocupado com o emprego, hein? E com o preço das coisas, né? Não é isso, Donald Trump? Então, o que você vai fazer? Vai mandar mais dinheiro lá para o cara lá? Bom, pessoal, e o Bet, hein? Para terminar o vídeo aqui, eu falar do Bet. Veja, muita gente ganha dinheiro no Bet, hein? Vive no Bet. Vive do Bet, né? Esses joguinhos de apostas, né? Veja, a taxa de lucro do dono do Bet é, de fato, bastante baixa, hein? Daí a grande procura, hein? Bom, pelo menos isso é o que me foi explicado por um indivíduo que entende do assunto, que me explicou como é que é a taxa de lucro dessas máquinas caça-níqueis, que tem lá
aquela roleta, né? Eu nunca joguei essas, nunca gostei desses jogos, né? Eu gostava de jogar o pebolim quando era mais jovem. Jogava snooker, até jogo bem o snooker, mas assim, essa coisa de bet, esses joguinhos de internet, ou de ficar dando tirinho, sabe? Ou pilotando aquele carrinho, essas coisas assim, nunca tive muita atração por isso. Assim, mas os meus sobrinhos, eles gostam disso daí, né? Bom, a taxa de lucro do dono do bet, de fato, dizem que é de 0,26%. Então faça uma conta básica aí, veja. Tem 193 bets funcionando. Parece que pertence a 89 empresas aí, né? Pessoas jurídicas. Legalmente, veja, então você tem 193 bets que movimentam, pasmem, 20 bilhões por mês. Veja, e dizem, eu vi assim, deu uma investigadinha aí no assunto, diz que pode movimentar 100 bilhões, 100 bilhões. Veja, se um negócio desse, né, movimenta 20 bilhões no mês, qual é o lucro médio aí do BET? Veja, se tem 193 bets, 192 bets, ele vai faturar, se movimentar ali naquele joguinho, naquele site, 20 bilhões por mês, ele vai ganhar, se for 0,26% de lucro, ele vai faturar 52 milhões por mês. Estão entendendo? Então, na média, um joguinho desse dá 270 mil reais para o dono do joguinho. 270 mil reais no mês para o dono do joguinho. Tá bom, né? 270 mil, né? É o que eu recebo de Pix aqui por dia, né? Veja, quanto que o dono gastou para fazer o app aí, o app, né, que fala? Bom, daí eu já não sei, né? Mas enfim, eu não recomendo esses joguinhos. Para mim, isso daí tem um pouco a ver com aquelas festas do Didi, vocês estão entendendo? Tem um pouco a ver com aquelas. Enfim, vamos fazer analogias, mas também não vamos querer jogar tudo no mesmo balaio de gatos, né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje foi um vídeo assim, onde eu analisei aí a questão de qual pode ser a reação, né, dos israelenses, né? Não podemos ser ingênuos, né, e achar que alguma coisa ruim vem por aí, né? Porque aquilo que é pior pode ficar ainda pior, né? Principalmente numa época como a que a gente está vivendo, né? Falei também aí sobre as festas de arromba do Didi, indiquei alguns filmes aí para vocês assistirem, especialmente esse A Firma, de Olhos Bem Fechados, os dois filmes com o Tom Cruise e também esse filme O Poderoso Chefão, para você entender como é que eles fazem a extorsão com o indivíduo que cai numa trama e é filmado fazendo coisas assim, coisas não muito recomendáveis, né? E terminei falando no Bet aí. Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção ao nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente. É um canal de livre expressão, livre comunicação. Se você quiser ajudar o canal, tá o Pix aí na descrição do canal. Verifique se você está seguindo o canal, hein? Siga o canal. Acione o sininho. Você vai gostar dos nossos conteúdos. É um conteúdo diferenciado. Aqui nós fazemos uma seleção de temas ligados à geopolítica, a política, a atualidades, a cultura em geral. Falamos de vários temas e procuramos traçar aí, fazer uma análise idônea, uma análise imparcial dos acontecimentos. Não temos lado, nós estamos em busca da verdade, pessoal, e de lançar uma luz aí no fim do túnel. No fim do túnel deve haver uma luz. Vamos procurar pela luz. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.